A maioria das pessoas acredita que falta de disciplina é defeito de caráter. Como se algumas pessoas tivessem nascido fortes e outras tivessem nascido fracas. Como se procrastinar fosse vergonha. Como se adiar fosse preguiça. Como se não cumprir o que prometeu a si mesmo fosse prova de inferioridade. Mas essa visão está errada. Não errada só no discurso. Errada na biologia. Porque o seu cérebro não foi feito para priorizar metas de longo prazo. Ele não foi feito para admirar esforço. Não foi feito para amar consistência. Não foi feito para se sacrificar por uma versão melhor de você daqui a 6 meses. O seu cérebro foi feito para sobreviver. E sobreviver, durante quase toda a história humana, significava 3 coisas: economizar energia, buscar prazer rápido, evitar esforço desnecessário. Em outras palavras, o seu cérebro não quer que você vá para a academia. Ele quer que você fique no sofá, porque isso gasta menos energia. Ele não quer que você sente para estudar, escrever, trabalhar num projeto difícil. Ele quer a recompensa mais rápida. Uma tela, um vídeo curto, uma distração instantânea, uma dose fácil de dopamina. E isso não é um defeito, é biologia. O problema é que o mundo moderno exige exatamente o contrário. Ele exige foco, constância, disciplina, execução, resiliência. Então agora, existe um conflito dentro de você. De um lado, um cérebro programado para buscar conforto imediato. Do outro, uma realidade que exige comportamento de alguém extremamente focado. E é aqui que a maioria se destrói. Porque tenta resolver esse conflito com culpa, com frases motivacionais, com promessas heróicas feitas à noite e quebradas na manhã seguinte. A pessoa diz: a partir de amanhã eu mudo. A partir de segunda eu viro outra pessoa. Agora vai. Mas o que ela está tentando fazer na prática é vencer milhões de anos de programação biológica com força de vontade de emergência. E isso quase nunca dura. Se você já se odiou por procrastinar, se você já se sentiu fraco por não conseguir manter um plano, se você já fez promessa para si mesmo e depois sentiu vergonha por quebrá-la, me escuta com atenção. Esse vídeo não é para passar pano, mas também não é para te humilhar. É para te mostrar que talvez o problema não seja quem você é. Talvez o problema seja o jeito errado que você aprendeu a chamar de disciplina. Porque disciplina real não nasce da força. Disciplina real nasce de estrutura. E quando você entende isso, tudo muda. Na teoria, disciplina parece simples. Você quer algo, foca nisso, resiste à tentação, repete por tempo suficiente, pronto. Só que essa visão é ingênua, porque ignora o modo como o cérebro realmente funciona. O cérebro não está interessado no que você quer ser daqui a 1 ano. Ele está interessado no que te mantém vivo, confortável e energeticamente eficiente agora. Durante a maior parte da evolução humana, nossos ancestrais viveram em ambientes hostis. Escassez era a regra. Energia era preciosa. Conforto era raro. Sobreviver até o dia seguinte era mais importante do que construir um corpo melhor, uma carreira melhor ou uma vida mais alinhada. Nesse cenário, o cérebro foi calibrado para priorizar recompensa imediata. Comer agora era mais inteligente do que pensar em armazenar para depois. Dormir mais era mais seguro do que sair para gastar energia sem necessidade. Evitar esforço significava guardar recursos para momentos realmente críticos. Percebe a gravidade disso? O software que rodava neles ainda roda em você.
Então, quando você tenta acordar cedo para treinar, o seu cérebro não enxerga isso como evolução. Ele enxerga como ameaça ao conforto. Quando você abre o notebook para estudar ou trabalhar em algo difícil, ele não pensa: que maravilha, estamos construindo o futuro. Ele pensa: existe algo mais fácil e mais prazeroso disponível agora? E geralmente existe. Seu celular, seu feed, seus vídeos curtos, sua distração favorita, sua fuga rápida. Porque prazer imediato sempre parece mais convincente do que recompensa distante. E aqui está um detalhe que muita gente ainda não entendeu. O seu cérebro não é racional. Ele é eficiente. Ele não escolhe o melhor caminho no longo prazo. Ele escolhe o caminho que exige menos energia no presente. É por isso que você sabe o que deveria fazer e não faz. É por isso que você entende a importância da constância e, mesmo assim, se sabota. É por isso que você faz planos inteligentes e executa como alguém em conflito. O problema não é falta de informação. O problema é atrito. Você está tentando viver como se fosse uma máquina lógica, quando na verdade está operando com um cérebro que prioriza economia, prazer rápido e menor resistência. Então vamos dizer isso do jeito mais claro possível. Talvez você não seja indisciplinado. Talvez você só esteja tentando vencer o seu próprio cérebro no braço. E essa é uma guerra que você perde quase sempre. Muita gente fala de motivação como se ela fosse a chave, como se o grande problema fosse querer mais. Como se você precisasse de mais energia, mais empolgação, mais inspiração. Mas motivação é instável. Ela sobe, ela desce, ela some. Ela te abandona nos dias em que você mais precisa dela. E é exatamente por isso que ela não pode ser a base da sua disciplina. Se você depende de motivação para fazer o certo, você já começou errado. Porque o dia em que você estiver cansado, o dia em que você estiver frustrado, o dia em que estiver sem vontade, você volta para o piloto automático. E o piloto automático sempre escolhe o caminho mais fácil. Então o primeiro passo não é tentar mais. O primeiro passo é entender com quem você está lidando. Você está lidando com um cérebro que evita esforço. Você está lidando com um sistema interno que ama recompensa imediata. Você está lidando com uma estrutura que precisa ser redesenhada, não espancada. E isso nos leva à pergunta que muda tudo. E se o problema não for você, mas o ambiente em que você vive? Pensa comigo. Você decide começar a treinar. Está motivado. Promete que agora vai. Mas quando acorda, a roupa de treino está amassada no fundo da gaveta. O tênis está longe. Está frio. O celular já está na mão. O sofá está a poucos passos da cama. E uma distração inteira já está aberta, pronta para te anestesiar. Nesse cenário, a escolha não é entre o certo e o errado. A escolha é entre o que está fácil e o que está difícil. Entre o que está visível e o que está escondido. Entre o que exige pouco e o que exige demais. E o cérebro, como já vimos, sempre escolhe o caminho de menor resistência. Esse é o erro que destrói a maioria das tentativas de mudança. A pessoa quer mudar o comportamento, mas mantém um ambiente que favorece exatamente o comportamento antigo. Ela quer ler mais, mas o livro está escondido e o celular está na mão. Ela quer estudar, mas o ambiente inteiro foi desenhado para dispersão. Ela quer acordar cedo, mas prepara a noite como se estivesse sabotando a própria manhã. E depois chama isso de falta de disciplina. Não, isso é arquitetura errada.
Existe um conceito poderoso por trás disso: arquitetura de escolha. Ou, em termos simples, o jeito como o ambiente organiza a sua decisão antes mesmo de você perceber que está decidindo. O que está mais perto influencia. O que está mais visível influencia. O que exige menos passos influencia. O que já está preparado influencia. As pessoas gostam de romantizar autocontrole, como se fosse um músculo moral, como se a pessoa disciplinada fosse superior por essência. Mas autocontrole é frágil, e um ambiente mal desenhado o destrói com facilidade. Quer ler mais? Deixe o livro na cama, não escondido na gaveta. Quer diminuir o celular? Desative notificações. Afaste o aparelho. Crie fricção entre você e a distração. Quer treinar cedo? Durma com o cenário já montado para a decisão certa. Roupa pronta? Tênis pronto. Alarme longe. Primeiro passo fácil. Perceba o que isso significa. Disciplina não nasce do esforço bruto, ela nasce da preparação. Pessoas consistentes não são mais fortes. Elas são mais inteligentes no jeito como montam o próprio ambiente. Elas não ficam lutando contra o cérebro. Elas manipulam o cérebro. Transformam o certo na opção mais fácil. Reduzem atrito. Aumentam visibilidade. Preparam gatilhos. Criam um cenário onde a boa decisão exige menos energia do que a má decisão. E é isso que você precisa começar a fazer. Parar de tratar disciplina como virtude moral e começar a tratá-la como engenharia comportamental. Agora, talvez você esteja pensando: tudo bem, eu entendi que o cérebro evita esforço e que o ambiente influencia. Mas como eu transformo isso em hábito automático? É aqui que entra uma das ideias mais inteligentes para quem quer parar de depender da vontade: empilhamento de hábitos. O cérebro humano funciona em loops: gatilho, rotina, recompensa. Esses ciclos já estão rodando em você o dia inteiro. Você escova os dentes ao acordar. Você olha o celular quando senta. Você toma café ao entrar na cozinha. Você faz um monte de coisas automaticamente sem precisar decidir. Então a pergunta certa não é: como eu crio uma disciplina do zero? A pergunta certa é: como eu encaixo um novo comportamento em algo que meu cérebro já faz sozinho? É isso que o empilhamento de hábitos faz. Depois de escovar os dentes, você medita por 2 minutos. Depois de preparar o café, você lê uma página. Depois de sentar para trabalhar, você escreve 3 linhas antes de abrir qualquer outra coisa. Você pega uma ação que já existe e cola uma nova ação nela. Assim, o cérebro não precisa começar do zero. Ele aproveita um trilho que já está construído. E isso é poderoso por um motivo simples. O começo é a parte mais difícil. Iniciar exige mais energia do que continuar. Então, quando você elimina o peso da largada, você reduz boa parte da resistência. É por isso que tanta gente falha tentando mudar a vida inteira de uma vez. Quer começar treinando 1 hora por dia. Quer estudar 2 horas por noite. Quer meditar 20 minutos. Quer transformar a própria identidade em 48 horas. Isso é burrice estratégica, porque o cérebro resiste ao que parece grande, difícil, distante e abstrato. O cérebro aceita melhor o que é pequeno, claro, imediato e simples. Então comece ridiculamente pequeno. 1 página, 2 minutos, 1 exercício, 1 anotação, 5 minutos.
Você não está tentando impressionar ninguém. Você está tentando ensinar o seu cérebro que a nova ação não representa ameaça. Com o tempo, o pequeno se torna familiar. O familiar vira automático. O automático vira identidade. E aí acontece algo interessante. Você para de depender do heroísmo e começa a viver de estrutura. Mas ainda existe uma crença venenosa que precisa ser destruída. A ideia de que procrastinação é preguiça. Essa talvez seja uma das mentiras mais destrutivas da cultura da produtividade, porque faz você transformar um problema de design em um defeito moral. Você não consegue agir, se culpa. Você não consegue manter, se chama de fraco. Você falha e conclui que o problema é quem você é. Só que procrastinação não é falta de caráter, é sintoma. É sinal de que a ação que você quer executar está mal desenhada. Quando você procrastina, normalmente uma destas coisas está acontecendo. A ação não está óbvia. A ação não está atraente. A ação não está fácil. A ação não gera satisfação suficiente. Se o hábito desejado está escondido, ele some da sua atenção. Se ele parece chato, pesado e distante, o cérebro recusa. Se começar exige muito, você adia. Se não existe recompensa mínima, o cérebro não cria vínculo. É por isso que tanta gente fala, eu sou procrastinador, quando na verdade deveria dizer, meu sistema está mal construído. Imagine alguém que quer estudar toda noite, mas o material fica enterrado na mochila, a mesa está bagunçada, a televisão está ligada, o celular está perto, e a meta é estudar 1 hora inteira sem pausa. O que acontece? A pessoa abre o TikTok. Depois sente culpa. Tenta de novo no dia seguinte. Falha de novo. E começa a acreditar que não nasceu para aquilo. Agora olha a mesma situação com as regras certas. Material aberto sobre a mesa. Ambiente limpo. Meta inicial de 5 minutos. Bebida favorita ao lado. Rastreamento simples do progresso. Pequena recompensa ao terminar. Mudou a pessoa? Não. Mudou o desenho do comportamento. E quando o desenho muda, o comportamento muda junto. Essas são as 4 regras invisíveis da mudança de hábito. Torne óbvio. Torne atraente. Torne fácil. Torne satisfatório. Óbvio. O hábito precisa aparecer diante de você. Atraente. O cérebro precisa antecipar algum prazer. Fácil. Você precisa diminuir a fricção até ficar quase ridículo dizer não. Satisfatório. O cérebro precisa sentir que concluiu algo. Sem isso, você continua apostando em força de vontade. E força de vontade é uma moeda que acaba rápido. Agora vem uma parte que muita gente não quer ouvir. Você não precisa gostar da disciplina para se tornar disciplinado. A cultura da produtividade adora frases bonitas. Aprenda a amar o processo. Se apaixone pela rotina. Faça o que ama e nunca trabalhará. Soa bonito, mas pode ser uma armadilha, porque faz você acreditar que, se ainda sente resistência, então ainda não encontrou o caminho certo. Não. Às vezes, o caminho certo continua sendo desconfortável. Às vezes, acordar cedo continua sendo desagradável. Às vezes, treinar continua exigindo esforço. Às vezes, estudar continua sendo menos prazeroso do que qualquer distração imediata. A diferença é que pessoas consistentes não esperam amar o processo para agir. Elas reduzem tanto a fricção e integram tanto a ação à rotina que fazer se torna mais fácil do que evitar. E isso muda tudo. Porque agora a decisão foi tomada antes da vontade aparecer. A estrutura vence o humor. Pensa numa pessoa que quer correr pela manhã. Se depender da motivação, ela quase nunca vai.
Porque o corpo quer dormir mais. A mente inventa desculpas. O clima nunca está perfeito. Sempre existe uma justificativa plausível para adiar. Agora imagina outro cenário. Roupa pronta ao lado da cama. Tênis preparado. Alarme longe. Playlist energética começando assim que o alarme toca. Parceiro de treino esperando. Rota decidida. Café leve pronto para depois. Correr ficou mais agradável? Não necessariamente, mas ficou mais inevitável. E essa é a palavra: inevitável. Pessoas disciplinadas não constroem a vida em cima de desejo, elas constroem em cima de sistema. No reino da motivação, tudo depende do momento. No reino dos sistemas, a ação é o padrão, o default, a escolha mais lógica. Você não sobe ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. Essa frase deveria te perseguir, porque talvez você esteja sonhando alto, mas vivendo em sistemas que garantem comportamento baixo. Quer foco, mas vive cercado de gatilhos de dispersão. Quer constância, mas depende de emoção. Quer evolução, mas organiza a rotina para o conforto vencer. Então não adianta ter meta bonita se o sistema continua sabotando. Você não precisa de objetivos mais inspiradores. Você precisa de mecanismos mais inteligentes. E agora chegamos ao ponto mais profundo de todos: identidade. Porque nenhuma mudança dura de verdade se a forma como você se vê continua a mesma. Você pode tentar agir diferente por alguns dias, pode até manter por algumas semanas. Mas se no fundo ainda se enxerga como alguém desorganizado, fraco, disperso, preguiçoso ou incapaz, uma hora o comportamento antigo volta para alinhar a ação com a identidade. A mudança mais forte não é a que altera o que você faz, é a que altera quem você acredita ser. Toda vez que você treina, mesmo sem vontade, você vota na identidade de alguém que cumpre o que precisa ser feito. Toda vez que você lê uma página em vez de rolar o feed, você vota na identidade de alguém que protege a própria mente. Toda vez que você começa, mesmo pequeno, você vota na identidade de alguém que executa. Essas pequenas decisões parecem insignificantes no dia, mas acumuladas, elas reescrevem a narrativa que você tem sobre si mesmo. E quando a identidade muda, o comportamento para de parecer uma luta permanente. Porque agora, agir certo não é só uma meta, é coerência. Você faz porque esse é o tipo de pessoa que está se tornando. Disciplina, então, não é um dom, não é talento raro, não é presente reservado para iluminados. É efeito colateral. Efeito colateral de um ambiente bem desenhado, de hábitos bem encaixados, de recompensas inteligentes, de uma rotina com menos atrito, de uma identidade que começa a se consolidar. Quando tudo isso se alinha, agir certo deixa de ser um ato heróico e passa a ser o novo normal. Por isso, talvez a pergunta nunca tenha sido: como eu me torno mais disciplinado? Talvez a pergunta certa sempre tenha sido: como eu construo uma vida onde a disciplina deixa de depender de força? Se você continuar esperando motivação, vai continuar se frustrando. Se continuar se punindo por não ter força de vontade infinita, vai continuar confundindo biologia com fracasso moral. Se continuar apostando em promessas emocionais sem estrutura, vai continuar recomeçando toda segunda. Então pare. Pare de se culpar como se o problema fosse falta de valor. Pare de romantizar sofrimento como se ele fosse a base da mudança. Pare de tratar disciplina como guerra contra si mesmo. Você não precisa vencer na força. Você precisa vencer na estrutura.
Estruture seu ambiente. Reduza atrito. Aproxime o que te faz bem. Afaste o que te sabota. Cole novos hábitos em hábitos antigos. Comece pequeno. Torne o certo óbvio. Torne o certo fácil. Torne o certo satisfatório. E, acima de tudo, pare de repetir para si mesmo que você é alguém sem disciplina. Porque toda vez que você diz isso, está reforçando a identidade antiga. Talvez você não seja fraco. Talvez só tenha passado tempo demais tentando crescer em sistemas que foram desenhados para te manter pequeno. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o primeiro hábito da sua vida que você precisa redesenhar a partir de hoje? Comenta aqui embaixo. Não para me agradar, mas porque colocar isso em palavras já é um voto para a sua nova identidade. E se esse vídeo te fez repensar completamente a forma como você enxerga a disciplina, se inscreve no canal. Não por mim, mas por você. Porque se você quer parar de viver à mercê da culpa, da procrastinação e da falsa ideia de que lhe falta caráter, você precisa continuar ouvindo verdades como essa. E compartilhe esse vídeo com alguém que está se odiando por não conseguir manter a própria rotina. Talvez essa pessoa não precise de mais cobrança. Talvez precise entender, finalmente, o jogo certo. Disciplina não é força. Disciplina não é dom. Disciplina não é vergonha para quem ainda não conseguiu. Disciplina é consequência de ambiente, de sistema, de repetição, de identidade. E quando isso se alinha, você para de lutar contra si mesmo e começa, enfim, a trabalhar a seu favor.